Porque todos que estão aqui, por que estão aqui? Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus trouxe nessa igreja hoje, para nós orar, hoje é dia de oração e doutrina e ensinamento da palavra. E nós precisamos. Aleluia, sim, Senhor, é verdade, meu Pai. Usa o teu servo, fale conosco, Senhor. Os dirigentes dessa igreja. Desperta-nos para ouvir tua Que palavra. pregam a palavra para nós. E nós Sim, precisamos aprender a palavra. Glória, glória a Deus. Sempre nós temos a aprender a palavra de Deus. E assim agradeço tudo que Deus abençoe essa igreja. Que Amém. essa igreja é cheia disso. Que Jesus amado, abre os caminhos. Amém. Que quero ver essa igreja, se Deus quiser, Graças. Deus leva essa igreja. Aleluia, Deus vivo. Deus eterno. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, esta noite, com a paz do Senhor, podemos tomar assento, irmãos? Graças a Deus, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, que vive e reina para o todo sempre. Amém? Irmãos, nós esta noite fizemos uma troca. O irmão Jefferson foi reconciliado na reunião do presbitério ali. Claro, vai ser apresentado na Santa Ceia, mas ele já foi reconciliado, já foi apresentado. E fizemos uma troca. O irmão Celestino fica aqui em cima conosco, fica por aqui, né, para ele não precisar estar descendo, está se locomovendo muito. Fica nos auxiliando, lendo a palavra, orando, né, falando algo de Deus para a igreja. E o irmão Jefferson, que é um rapaz novo aí, né, ele vai auxiliar tirando a oferta, tirando os dízimos e a contribuição para o Senhor, né? Assim é bom porque nós distribuímos o trabalho, não deixamos as pessoas no banco se sentindo infrutíferas, chateadas, então elas acabam indo embora. E a gente mostra que todos possam se sentir bem, desde que estejam dentro dos padrões, né, para poder trabalhar. Mas se não estão, vão estar daqui a pouco, né? Vão estar daqui a pouco, mas quando estão aptas para trabalhar. Queridos irmãos, vamos a uma palavra de Deus. Queremos pregar essa noite, tratando de um culto de ensinamento e oração. Queremos pregar esta noite sobre uma vida cristã equilibrada. Uma vida cristã equilibrada. Eu trouxe aqui um estudo, um pequeno esboço. Está lá em Filipenses. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8 da palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8 da palavra de Deus. Nós vamos ler um pouco hoje, não só na Bíblia, mas nós vamos ler algumas colunas, alguns tópicos, para nós poder desenvolver o que nós queremos que você aprenda. Esta vida cristã equilibrada que eu e você precisamos ter. Então, Filipenses 4 e 8, diz assim a palavra de Deus para nós esta noite: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Eu vou repetir mais uma vez, porque isto precisa ocupar a nossa mente nos dias de hoje. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém? O apóstolo Paulo, irmãos, está aqui nos relatando aos Filipenses sobre a forma equilibrada de o povo de Deus viver. Como somos peregrinos aqui na terra, e como sabemos que
estamos de passagem aqui na terra e que as coisas que aqui na terra tem, do sentido social, do sentido moral, do sentido que rege as ações, ao sentimento, aos pensamentos, Paulo está então nos demonstrando aquilo que precisa estar na nossa mente, aquilo que precisa ocupar a nossa mente. A Bíblia já nos diz que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. A mente vazia, ela produz pensamentos, ansiedades e vontades que não agradam a Deus. Por quê? Porque ela está vazia, logo ela tem necessidade de adquirir algo para fazer. Se não se conhece as coisas de Deus, vai se pensar em fazer bobagem. Mas se conhece qual é a vontade de Deus, se sabe o que Deus quer para a nossa vida, e se conhece a palavra de Deus, logo o que nós vamos ocupar a nossa mente é com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Louvores, cânticos, palavras de fé, aleluia, conversar com alguém, falar das coisas de Deus, falar daquilo que os heróis da fé fizeram no Antigo Testamento, falar daquilo que os heróis fizeram no Novo Testamento, conversar coisas que vai manter a nossa vida equilibrada e vai manter a nossa vida leve, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque Ele é o Verbo, e Ele é a Palavra, e Ele se faz vivo, e Ele habita em nós, nos fazendo ter ação, e essa ação que nós precisamos ter são ações que agradam a Deus. Paulo está dizendo aos filipenses aqui que tudo que tem que ocupar a nossa mente tem que ser coisas agradáveis ao Senhor. Quando ele começa explicando esta palavra, ele fala: tudo que é puro, o crente deve fixar sua mente nas coisas verdadeiras, puras, justas, santas. Essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus. Esta é uma condição prévia, ou seja, esta é uma condição essencial para experimentarmos a paz de Deus. Se a nossa mente não tiver esta ocupação, se dentro de nossa mente, nosso coração, não tiver esses pensamentos de tudo que é puro, nós não teremos paz dentro de nós. Paulo continua dizendo aqui, fica claro que no versículo 9, se assim fizermos, o Deus de paz será conosco. O resultado de fixar nossas mentes nas coisas do mundo será a perda da alegria e da presença íntima de Deus. Se fixarmos as coisas, a nossa mente nas coisas que são do mundo, a Bíblia já nos relata: constituímos-nos inimigos de Deus. Porque quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas como inimigo do mundo? Se nós vivemos no mundo, o mundo sistema, o mundo coisas, andamento, sociedade, maneira de viver, que os homens estão vivendo nesta era, neste presente século, corruptamente. Se nós vivermos conforme a vontade do mundo, perderemos esta comunhão e a paz que Deus tem para nos dar. Então, aleluia, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos estar com a nossa mente ocupada nisto para poder ter uma vida cristã equilibrada. Agora nós vamos entrar em alguns tópicos aqui interessantes para que você possa melhor compreender este título e esta mensagem desta noite de ensinamento: uma vida cristã equilibrada. Por que equilibrada? Existe vida cristã desequilibrada? Existe. Aquele cristão que ainda não entendeu qual é a vontade de Deus,
cristão que ainda não entendeu o seu lugar no reino de Deus. Aquele cristão que professa ser alguém que segue a Deus, que quer em Cristo, mas que não guarda e que não tem a sua mente envolvida com essas coisas. Ele é um cristão desequilibrado. Ele é um cristão desequilibrado. Agora, quando temos a nossa vida arraigada verdadeiramente na rocha, daí nós somos cristão equilibrado. Então nós vamos ver aqui, no primeiro tópico, a excelência da mente cristã. Olha só, a excelência da mente cristã. Nossos pensamentos. Preste atenção. O versículo 8 da leitura bíblica em classe, na versão, diz: se isso o que ocupe o vosso pensamento, como eu li ali no 4 e 8 de Filipenses. Se isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo quer mostrar que a experiência da salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar, a fim de evitarmos as futilidades mundanas que ocupam a mente das pessoas sem Deus. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar e quer nos explicar. Que quando a nossa mente não é ocupada com as coisas de Deus, logo as coisas fúteis, o que é fútil? É tudo aquilo que não tem importância. É tudo aquilo que a palavra de Deus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, a palavra está querendo dizer: vai passar moda, vai passar beleza, vai passar gosto, vai passar roupa bonita, vai passar vontade de ter carro. O próprio Salomão, lá em Eclesiastes, no final da sua vida, ele pega e diz assim, e no final de tudo, aparte-te de tudo isso e tema a Deus. Porque nos versículos anteriores, Salomão, o sábio Salomão, ele teve mulheres, ele teve bens, ele teve músicos ao seu dispor, ele experimentou tudo o que ele podia, mas no final da sua vida, ele viu que a melhor coisa era temer a Deus e apartar-se do mal. Por quê? Porque Salomão começou bem, pediu sabedoria para governar o povo, era filho de Davi, mas no decorrer do tempo ele teve 1000 mulheres, e essas 1000 mulheres eram pagãs e adoravam deuses estranhos, e Salomão, por o seu coração estar apegado às suas mulheres, por isso que Provérbios também diz: cuidado com a mulher enganosa. Por quê? Porque os seus lábios desfilam favos de mel, mas o final dele é morte. Desfilam palavras boas, mas é como uma teia de aranha. Aleluia. Salomão começou bem, mas depois se envolveu com suas 1000 mulheres, se envolveu com os deuses dela, deuses pagãs, começou a abandonar o Deus verdadeiro, quase ficou louco, e no final da sua vida ele entendeu que sem Deus tudo é uma futilidade. Oh Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, escrito por Salomão: há um propósito para tudo debaixo do céu, do sol. Há um propósito para todo o trabalho, para toda a vida debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de rir. Não é verdade? Há tempo de brincar, há tempo de não brincar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Salomão enxergava tempo para tudo. Ele via que havia um propósito para tudo. Ele experimentou tudo, mas no final ele viu que a vida do homem sem Deus não passa de uma vida vazia, e não passa de futilidades e de coisas que não trazem benefício algum. É por isso que está dizendo aqui, no tópico que eu li, que Paulo está dizendo aqui, Aleluia, o apóstolo quer mostrar que a experiência da salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar, a fim de estarmos
de evitarmos futilidades mundanas que ocupam a mente das pessoas sem Deus. Aleluia. Paulo exorta-nos a preencher a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual, pois nós temos a mente de Cristo. Paulo exorta, a palavra exortar não é brigar. Existem pessoas que ensinam errado. Exortar não é repreender. Exortar é colocar-se do lado e animar. Paulo exorta-nos ao quê? Paulo exorta-nos a preencher a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade. E o que gera vida e maturidade? Se não a palavra de Deus, se não a experiência com Deus, se não uma vida com Deus. O que nos gera maturidade? Quer ver como é que gera maturidade? Sempre quando eu estou pregando, eu tenho um respaldo. Amém. A Bíblia diz assim, Mateus 7,14 ou 14,7: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos e veio os temporais, e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não as guarda, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, a qual veio os ventos, os temporais, e a casa caiu, e grande foi sua queda. Meu Deus. Quando nós temos a nossa mente envolvida em Cristo e a nossa mente está envolvida, nós temos maturidade. Sabe por quê? Porque nós não somos tolo. Tolo é aquele que ele morre burro, ele morre ignorante, ele morre apanhando, ele morre ouvindo o conselho certo de alguém, pois ele não curte. Ele termina a vida dele naquele jeito e a vida dele não muda, porque ele não é e não adquiriu maturidade. Mas quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, quando Deus nos esclarece e nós temos o esclarecimento de Deus sobre o mundo, toda luta que vem contra a nossa vida não é para nos derrubar, é para nos trazer experiência. É por isso que Paulo está dizendo aqui, exorta-nos a preencher a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual. Paulo, pois nós temos a mente de Cristo. Agora nós temos a mente de Cristo. Se a luta veio, não é para nos matar, é para que nós venhamos a crescer espiritualmente. Se a dificuldade veio sobre o crente que está na rocha, não é para desviar o crente, mas é para fortificar o crente e é para que o crente vá mais aos pés de Cristo em oração. Glória a Deus, aleluia. É por isso, irmãos, que nós devemos ter a nossa mente preenchida com a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim, Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Todos os dias tome a sua cruz. Por que todos os dias? Por que uma vez só não? Por que você não conhece Jesus uma vez, se batiza e depois não precisa mais vir na igreja? E depois não precisa mais ler a Bíblia? Porque todos os dias nós precisamos preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Porque todos os dias nós precisamos comer. Nós almoçamos, nós tomamos café, nós fazemos aquilo que é necessário para o corpo físico, pois para a alma é assim também. Precisamos todos os dias ler a Bíblia, todos os dias orar. Eu ia fazer um estudo sobre a intercessão hoje. Todos os dias adorar a Deus, todos os dias alimentar o nosso corpo espiritual, nossa mente espiritual nas coisas de Deus, para que não venhamos a ser destruídos pelo inimigo, a cair na imaturidade, a ter a nossa mente ocupada por maus pensamentos. Da onde que você pensa que vem o suicídio? Da onde que você pensa que vem as pessoas que fazem besteira,
e tinha uma vida contra, eu vou assaltar algum lugar, e a polícia chega e mata. Vem de uma mente que não é preenchida com as coisas de Deus. Verdade. A mente dela é vazia. Então o inimigo aproveita neste momento para encher a cabeça dela de besteira. Você está aí parado, você poderia ter uma boa casa com um carro. Verdade, meu Deus. Aí você pensa, mas eu tenho que trabalhar muito para isso. Aí o inimigo bota, não, mas tem uma maneira fácil de você adquirir isso. Você pode adquirir um dinheirinho de uma maneira fácil. E você começa a dar ouvido para o inimigo, porque a mente está vazia. Se a sua mente estivesse cheia, o inimigo tentaria solar isto, e você diria, não, a minha mente está cheia da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu tenho que ganhar o meu dinheiro da forma correta. A Bíblia diz, com o suor do meu rosto eu comerei. A Bíblia diz, vai daquele que tem um pecado adquirido dentro de sua casa. Você não pegaria, por quê? Porque a sua mente está ocupada por aquilo que é de agrado ao Senhor, a própria palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo nos diz aqui, nossos pensamentos, ele nos exorta a preencher a nossa mente com aquilo que gera vida, maturidade, aquilo que gera vida. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse para Satanás lá na tentação, quando ele havia passado a tentação nos 40 dias de jejum, lá no deserto, transforma essas pedras em pão e come, tu és filho de Deus. E ele diz, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só pão e comida, meu irmão, que enche a tua mente, que enche o teu coração e que satisfaz a tua vida. Não é só comida que vai fazer você ficar de pé, mas é a palavra de Deus. Porque todos nós estamos sujeitos. Aleluia. Todos nós tomamos remédio, eu tomo. Todos nós estamos para baixo muitos dias. Todos nós temos dores, porque através do pecado que entrou, gerou em nós essa falibilidade. Nós ficamos agora falível à morte, a dores, à enfermidade. Aleluia. Mas tem uma coisa, quando nós temos a nossa mente cheia da palavra de Deus, nós podemos enfrentar essa situação. E aquele que não tem? E aquele que não tem a mente cheia da palavra de Deus, o que ele faz? Ele pega um 38, bota na cabeça e dá um tiro e se suicida. Porque para ele não tem mais solução. Mas para aquele que tem a mente envolvida na palavra de Deus, quando ele está numa situação difícil, ele lembra daquela palavra que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, glória a Deus. Eu fazia uma reflexão a respeito desse versículo hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas Jesus, Deus não precisa de esconderijo. Aquele que habita no esconderijo está dizendo que Deus tem um esconderijo. É uma tipologia que o salmista dizia. Deus não precisa de esconderijo, por quê? Porque Deus é imenso, a imensidão de Deus cobre o mundo. Ele não precisa de esconderijo, ele está usando uma tipologia em dizendo que o esconderijo é ele mesmo, em que você pode se esconder na pessoa dele, você pode estar com ele, e quando você está no esconderijo, que é ele mesmo, você se torna invisível às ações do diabo, porque você está no esconderijo do Altíssimo, que é o próprio Deus. A sombra do Onipotente descansará. A sombra do Senhor não é que nem a nossa, uma sombra pequena que só pode o irmão aqui ficar na posição da minha sombra. Eu só posso cobrir ele. A minha sombra é maior que ele, que eu sou gordinho, mas a sombra de Deus é imensa e enorme. A sombra de Deus cobre muitos. A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. É por isso que nós precisamos agora, aquele que não tem a mente cheia da palavra de Deus, cheia das coisas de Deus, está perdido neste mundo em que vivemos, neste mundo em que está caminhando para um fim muito rápido. Vamos para o outro tópico. Nós vimos aqui a excelência da mente cristã, nossos pensamentos
Paulo nos ensinando a ter a mente cheia das coisas de Cristo. Aqui surge uma pergunta inefável, olha só. O que tem ocupado as nossas mentes? Presta atenção. O que tem ocupado as nossas mentes nesse mundo de hoje? É uma pergunta para você. O que tem ocupado a nossa mente nos dias de hoje? Responda para você. O que tem ocupado as nossas mentes nos dias de hoje? Amém. E aqui embaixo vai falar mais. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. Infelizmente, deparamos-nos com uma geração atraída pela ideologia do consumismo e do materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. É isso que tem ocupado as mentes nos dias de hoje. Uma ideologia do consumismo. Se o irmão tem um carro, eu quero ter um melhor, eu quero ter um igual a dele. Eu preciso ter aquilo que está passando na propaganda da televisão. Eu preciso ter aquele tênis que o meu colega tem. Eu preciso aquela propriedade, já tenho um apartamento e uma casa. Eu preciso ter aquela propriedade para mostrar para o meu vizinho que eu estou podendo. É consumismo. O que tem ocupado a mente nos dias de hoje é o consumismo. Eu preciso ter. E o que acontece? O que está valendo é o ter, não é o ser. Quem é o irmão Vilmar? O irmão Vilmar é o homem de Deus. Um exemplo. O irmão Vilmar é um homem que Deus usa. O irmão David é um homem que Deus usa. É um homem de Deus. Glória a Deus. É o homem que Deus tem levantado nesta hora. Amém, Jesus. E o que é o Jefferson? Também é um homem de Deus, mas é um pouco coitado. Anda de bicicleta e anda de chinelo de dedo. Anda de calça rasgada. É isso que a palavra está dizendo. Ele tem o mesmo que vocês têm. Ele é homem de Deus, é usado por Deus. Mas como nos dias de hoje o que vale mais é o ter e não o ser, então eu olho para aquilo que a pessoa tem e desvalorizo aquele que não tem. E eu invirto as coisas. Porque a minha mente não é ocupada com a palavra de Deus. Porque quando o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé, ele chegou para ungir Davi, e ele se deparou com Eliabe, e ele olhou para aquele moço bonito, alto, de uma estatura bonita e forte. Ele disse: certamente este será o rei de Israel, a qual Deus tem escolhido. Porque ele olhou para a estatura. Deus repreendeu o profeta dizendo: olha aqui, ó, tu vê como os olhos veem, como o homem vê. Tu vê o que tu está vendo na tua frente. Mas olha aqui, Samuel, eu vejo o coração do homem. Não é porque tem carro, não é porque tem posição financeira, mas é pelo coração, pela vida, pela mente, é pelo interior, porque Deus conhece a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. É por isso que eu me alegro. Glória a Jesus. Amém, meu Deus. É por isso que eu me alegro. Aleluia. E tem meus parentes aqui, minha irmã, minha filha, minha irmã, Glória, meu glória, sobrinho. glória ao teu nome. E todos eles já passaram por luta. Como eu conheço as lutas deles, eles conhecem as minhas lutas. Mas é por isso que eu me alegro. Porque se fosse depender de alguns, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Se fosse depender de Manfera, que conhece algumas partes da minha vida, eu também posso falar. Se fosse depender de alguns, irmã Vera, nós não estaríamos aqui. Aqueles ali não servem. Aqueles ali não dá. Aqueles ali não dá. Porque eles olhariam, porque nós temos de Deus, mas nós não temos aquilo que eles estão enxergando no século de hoje. Aleluia. Mas agora aqueles que não têm nada de Deus e têm tudo aquilo que o mundo oferece, esses são mais observados. Aí Deus reprova, eles podem até aprovar. Mas eu quero ver naquele dia que eles terão que prestar conta diante de Deus. Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo está nos falando aqui, ó. O mundo consumista, o mundo que está aqui no materialismo, só quer consumir e esquece do rei do céu, esquece de trabalhar para Deus, esquece de ganhar as almas, esquece de se envolver nas coisas de Deus.
mas não ser. Amém. Que pena, né, irmão Vilmar? Verdade. Mas existem homens de Deus ainda, que podem chegar perto de nós e não se deixa contaminar por isso. Verdade. Eu conheço muitos, e me alegro por isso. Existe o nosso pastor Hernani. Existem homens de Deus ainda que a gente conhece. Existem pessoas que são nossos amigos, não porque eu tenho um carro, mas porque desejaram ser nossos amigos. Verdade. Porque nos conheceram, porque se aproximaram de nós. Glória a Deus. Porque reconheceram que o mesmo trabalho que eles tiveram na luta, nós também temos. E estão nos vendo como Paulo. Paulo olhava e sentia, irmão Ju Remy, sentia a dor do seu próximo, se colocar do seu lado. Aleluia. E ser seu amigo e tentar lhe ajudar. Aleluia. Mas como é que eu vou ficar do lado da Ju Remy? Você não tem nada, nem um piso para a água, dizendo assim. Aleluia. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus que Deus não é que nem um homem. Deus é diferente. Glória a Deus. Samuel olhou para Eliabe e disse: esse aí é o novo rei de Israel. Eu cheguei na casa de Jessé, olha o tamanho do homem, vai ser esse no lugar de Saul. Deus disse: não é esse, passou mais os filhos de Jessé, não tem mais nenhum. Aí tinha um coitadinho do Davi, novinho, ruivo, lá cuidando das ovelhas do seu pai. Estava lá cuidando das ovelhas. Aleluia. Aí ninguém queria falar nada dele, coitadinho, né? Estava lá cuidando das ovelhas. Aquele ali não serve, ele não tem. Mas para Deus não é o que ele tinha, o que ele era. Para Deus não é o que ele tinha, o que ele era. E o que ele era? Ele era o pastor das ovelhas do seu pai. E ele lutou até contra o urso e contra o leão, sendo um jovem. Ele não teve medo de tirar a ovelha da boca do urso e do leão. E o pai dele não estava por perto, ele podia morrer porque ele era jovem. Mas quando ele foi lutar contra o gigante Golias, ele disse para Saul: olha aqui, rei, fica sabendo tu, que quando vinha um urso contra as ovelhas do meu pai, eu me lançava na barba dele e tirava a ovelha da boca dele, matava ele, e eu pegava e resgatava a ovelha do meu pai. É isso que Deus procura no dia de hoje. Não é o que você possui, mas é o que você pode fazer para ele, é o que você pode conquistar para ele, é o que você pode fazer para o reino de Deus ter um crescimento aqui. Aleluia. Está pensando que Deus é brinquedo? É isso que Deus procura. Daí as pessoas se enganam. E é isso que me motiva a continuar em tantas quedas que eu já tive. É em saber que quando mais o homem tenta derrubar, quando mais o homem tenta não acreditar, o Espírito Santo diz assim: vai, meu filho, vai, tenta mais uma vez, porque eu conheço o teu coração. Continua que eu conheço o teu coração. Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Quem nunca teve erro? Quem de nós aqui nunca pecou? Amém, Jesus. Aleluia. Aí ele está dizendo aqui. Obrigado, Pedro. O que ficou ocupado as nossas mentes nos dias de hoje? Infelizmente, deparamos-nos com uma geração atraída pela ideologia do consumismo e o materialismo, onde o ter é mais importante do que ser. Tal postura anula o ser humano e faz com que os relacionamentos sejam pensados em termos de vantagens, ou seja, se não houver benefício imediato, logo são descartados. Aleluia. Glória a Deus. Se o irmão não tiver o que me dá em troca, não vale, não, Vilmar. Não adianta nós ter aqui, reconciliar o irmão Jeff aqui, se ele não tiver algo para nos dar em troca, não adianta. Não adianta, vai andando, meu. Se tu não tem nada aí para nos dar de benefício, meu, vai andando que não adianta, irmão David. Não te queremos aqui se tu não tem nada para nos dar. É o que a palavra de Deus está dizendo, não é o que eu estou dizendo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Olha aqui, olha aqui, tal postura, essa postura ideológica aqui do consumismo, do que vale é o ter e não ser, anula os relacionamentos do ser humano e logo descarta aquele que não tem nada para dar, não serve. Mas aquele que tem a mente, que nem Paulo disse, Filipenses 4:8, que tem a mente preenchida com a palavra de Deus,
ele entende que todos têm um valor precioso para Jesus. Não fostes comprados com prata e nem com ouro, mas com o sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Se todos entendessem isso, que todos valem a mesma coisa, todo o corpo, se não for arrebatado e transformado ao pó, retornará, ao buraco da sepultura irá, a gaveta irá, ou a capelinha irá, todos apodrecerão e também terão cheiro mau. Ninguém é mais do que ninguém. E outra coisa, não é só porque é crente que vale mais do que o que está lá na rua. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem pela prostituta. Não, irmão, não fala isso. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem pelo bêbado e pelo drogado. O mesmo amor. Aleluia. Ele não tem amor pela prática deles. Ele não aceita a prática. Mas o mesmo amor ele tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus não morreu só por mim nem por aquele. O plano e o sacrifício foi universal. A morte de cruz foi para gregos, para este, para aquele, para judeu, para gentil, foi para todos. Amém. Deus ama todos e para ele não tem essa. Eu gosto mais do que tem dinheiro, do que tem carro, eu gosto mais do que isso, do que aquilo, não. Deus ama a todos. É claro que ele vai usar aquele que se coloca mais na presença dele. Isso é claro. Quem se coloca mais recebe mais. Quem ora mais enxerga mais. Não é verdade? Quem busca mais é mais usado. Agora, não tem essa. Deus gosta mais de mim do que de ti. Não é melhor porque não é crente lá fora. Eterno Deus. Tu tem que dizer assim, ó, graças a Deus, meu Deus, pela tua misericórdia na minha vida. Que eu estava lá fora antes e agora não estou mais. Graças a Deus, Senhor, pelo teu amor para comigo. Porque eu podia estar lá agora na situação dele, ó. Então agora eu vou dar um jeito de pregar para ele, pelo menos dizer que tu ama ele, porque um dia eu estava que nem ele e hoje não estou mais. Glória a Deus, aleluia. É bem assim. Paulo está dizendo aqui, ó. Aleluia. Que os relacionamentos sejam pensados em termos de vantagens, ou seja, se não houver algum benefício imediato, logo serão descartados. Este comportamento nos aproxima do modo de vida mundano e nos distancia das coisas do alto. Quem vive dessa maneira se distancia das coisas do alto. Deste pensamento, então nós vimos aqui a vida equilibrada. Nós vimos os pensamentos, nossos pensamentos têm que ser preenchidos. Nós vimos como é que está o mundo hoje, o consumismo. O que vale é aquele que tem, não é aquele que é alguma coisa. Senhor da glória. Pensando nas coisas eternas. Além da epístola aos Filipenses, o tema do processo de pensar é tratado por Paulo em muitas outras ocasiões. Que Paulo fala do pensar em Romanos 12:2. Paulo está alertando sobre o pensar nas coisas de cima. Ele diz assim, ó, no Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Entendimento, pensamento, mas transformei pela renovação do vosso entendimento. Você foi transformado por Deus agora, e você tem que pensar e refletir que você foi transformado por Ele agora. Paulo começa agora a falar sobre pensando nas coisas eternas. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque pensar nas coisas eternas é melhor do que pensar nas coisas terrestres. Aleluia. Porque as coisas terrestres vão ficar nessa terra. A Bíblia diz que a prata, o ouro, tudo a ferrugem vai comer, a traça vai comer. Você é sepultado com um paletó muito bonito e novo, o paletó vai apodrecer, o teu corpo vai apodrecer. Você pode ter milhões de dólares, apartamentos, tudo fica na terra. Amém. Então, se você é um servo de Deus que almeja o céu e almeja as coisas eternas, o teu pensamento tem que ser ligado no quê? Nas coisas que são de cima. Porque nas coisas que são de cima, traça não vai comer, ferrugem não vai comer, morte não vai te matar, pensamento mal não vai ocupar tua mente, homicídio não vai ter, mentira não vai ter, nada do que é do perímetro dessa terra, nada do que um dia fez parte dessa terra vai habitar no reino do céu, porque a Bíblia diz que as primeiras
sofrimento para pagar a conta de água, a conta de luz. Você que muitas vezes fica desempregado, usando o exemplo e fica ansioso, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Lá no céu não vai ter isso. Jesus será nossa própria luz lá. Não é verdade? Ele vai nos iluminar. Lá não vai precisar ter conta de água e luz. Lá não vai precisar se preocupar com a morte. Lá não vai precisar se preocupar com ir em 24 horas. Lá não vai precisar se preocupar em tomar remédio. Lá não vai precisar se preocupar em calúnia, em mentira. Lá não vai precisar se preocupar com um bandido que vai te atacar aí na rua, alguma coisa assim. Lá não vai, por quê? Porque lá nenhum desses vão entrar. Só os arrependidos, só os remidos, só os que andam na presença de Deus. Os que nunca se humilharam sairão do inferno no trono branco, dobrarão o joelho, confessarão que Deus é Senhor, abrirão-se os livros dos seus atos, verão se suas faltas serão lançadas no lago do fogo. Acabou. Eu estava vendo esse estudo esses dias. Deus eterno. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Sabe quem vai falar isso? É os que já estão no inferno. Os que estão no inferno, que é o lugar de tormento, refere-se ao inferno. Eles só sairão de lá para dobrar o joelho e abrirão seus livros: livro da lei, livro do corpo, livro da natureza de Deus, livro disso, livro daquilo, por último, o livro da vida. O camarada pode passar num livro, mas não passa no outro. Ah, mas deste livro não consta o nome dele, nem um mapa aqui que ele denegriu. Opa! Mas ele não passa um, ele passa num, mas não passa no outro. E se ele passar em todos? Opa! Passei em todos. Mas abre-se o livro da vida. Mas aqui não consta, tem o nome do livro da vida. Ah, Senhor, mas tu é Deus, né, Senhor? Mas tu é Deus, né, Senhor? O Senhor é Deus, o joelho do Senhor é Deus. Sim, sou Deus, sou Deus, sou Deus. Ah, Deus, obrigado por me tirar do inferno. Sim, sou Deus. Anjo, vai para o lago de fogo. Só será tirado de lá do trono branco é um prestar de conta. Mas o crente não. É por isso que eu estou dizendo, pense nas coisas que são de cima. Porque se tu pensar nas coisas que são de baixo, tu vai te corromper e tu vai fazer parte do acerto de contas com Deus. A igreja não vai fazer. Por quê? Porque ela vai estar com ele julgando. Glória a Deus. Ela vai estar com ele julgando no trono branco. Nações e nações e nações. E nações, e o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, e pequenos e grandes e todas as idades comparecerão diante do tribunal do trono branco, e abrir-se-á os livros, e terá um acerto de conta. É por isso que eu te digo esta noite o que Paulo está dizendo. Se há alguma coisa que preenche a tua mente, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Você entendeu então o que eu quis dizer essa noite? Uma vida cristã equilibrada. Preenche a tua mente nas coisas que são de Deus. O mundo que nós vivemos é este mundo consumista. O que vale é o ter e não ser. E fala mais aqui, pensando nas coisas que são de cima, agindo sabiamente. Fala mais aqui. Fala também que deve operar a mente do cristão. Que deve operar na mente do cristão? Ou que deve ocupar a mente do cristão? Tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente. Tudo que é justo deve ocupar a nossa mente. Tudo que é puro e amável deve ocupar a nossa mente. Tudo que é de boa fama deve ocupar a nossa mente. Paulo, uma vida a ser imitada. Paulo, um exemplo de ministro. O Deus de paz. E nós vimos aqui para nós encerrarmos. Olha aqui. Meus pensamentos produzem maus modos de viver. Por outro lado, pensar correto levará uma vida correta. Paulo faz uma lista de assuntos que devem alimentar os pensamentos do cristão. Vamos ver qual é a lista que Paulo faz para terminar? Nisso pensai, tudo que é verdadeiro,
As coisas verdadeiras se opõem à falsidade e às palavras e à conduta. Tudo que é honesto aqui significa literalmente o que é honroso ou reverente. Refere-se às coisas consistentes com a santa dignidade e respeito e corresponde àquele amor que não se conduz inconvenientemente. Tudo o que é justo, o trato justo em todos os nossos relacionamentos. O cristão auferirá todos os seus pensamentos com a regra áurea. Tudo é puro, refere-se à pureza no seu sentido mais largo. Pensamentos, motivos, palavras e ações livres de elementos que rebaixam, que mancham a nossa vida cristã. Bem-aventurados limpos de coração. Tudo que é amável se refere à delicadeza, humildade e caridade, que atraem o amor e tornem amáveis as pessoas. Tudo que é de boa fama refere-se às coisas que todos concordemente recomendam: a cortesia, a agradabilidade, justiça, temperança, verdade e respeito pelos pais. É impossível realizar coisas boas com modos tais que lancem opróbrio sobre a causa de Deus. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, se alguma virtude nisso pensai. Então nós vimos que uma vida equilibrada é assim: pureza, ser puro com as pessoas, sincero, justo com as pessoas, não é verdade? Ter uma vida equilibrada, ser um cristão equilibrado, porque cristão desequilibrado tem um monte por aí, até eu já fui, e bem desequilibrado, bastante, e ainda precisa ser mais equilibrado ainda, bem mais equilibrado ainda. Equilibrado, aquele cristão que Paulo está dizendo aos Filipenses: tudo que esteja na tua mente seja aqui, ó, o que está na palavra de Deus. Desta forma tu não vai encarar um tribunal. Desta forma tu habitarás no reino dos céus. Desta forma tu vai pensar nas coisas que são de cima. E a tua garantia de vida eterna, o teu nome no livro da vida é certo. Mas se tu cumprires a vontade de Deus e ocupar a tua mente nas coisas que são de Deus, amém? Vamos colocar de pé essa noite, aleluia, e vamos orar ao Senhor nesse momento, né? Todos aqueles que glória a Deus desejam uma oração, nós sempre fizemos assim, né, irmão? Sei que há problemas, há dificuldades. Se alguém necessita, irmãos, de uma oração que queira passar aqui à frente, eu não gosto muito disso. Mas se alguém deseja, pode passar. Se alguém deseja uma unção, se alguém deseja que os irmãos impor as mãos aí, pode os irmãos descer. Mas eu sou sincero, a Bíblia diz assim: se tem alguém doente, chama o presbítero, e confessando os pecados, ele orará e ungirá e será curado. Então eu não gosto muito. Todo culto é aquilo, chama para frente, todo culto unge. Alguns lugares fazem filas e os obreiros oram, e depois que termina o culto eles pedem para o outro de novo orar. Invalidaram a primeira oração. Então eu pergunto uma vez: se alguém realmente deseja uma oração ou quer a unção, está doente e quer receber a unção, algum dos presbíteros aqui vai ungir e nós vamos orar uma vez só, para que Deus venha fazer a obra em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse momento. Os irmãos podem descer ali, nós estaremos orando neste momento, aleluia. Se alguém estiver doente, é só falar para o irmão aí que ele vai ungir, e nós vamos orar em nome de Jesus, amém? Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, com a certeza, Deus eterno, de que a Tua palavra é real e ela tocou, Senhor, em cada coração nesta noite. Nós queremos ocupar nossa mente, Senhor, com aquilo que vem de Ti, com aquilo que vem do alto, com a Tua palavra sanadora que um dia nos alcançou. Não permita que a nossa mente seja ocupada com futilidade desse mundo. Não permita
todos sempre. Em nome Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar aquele corinho. Porque Ele vive, que é de costume. Aleluia. Porque Ele vive, né, irmãos? Aleluia. Vamos lá? Puxa aí, irmão Firmar. Bem alegre. Todos juntos. É motivo de cantar esse corinho. Eu sempre canto porque Ele vive. A nossa esperança seria morta se Ele não estivesse ressuscitado. Se no terceiro dia Ele não tivesse ressuscitado, nós não precisaríamos estar aqui. Mas porque Ele é vivo, e porque Ele vive, aliás, nós podemos vir para amanhã. Você pode levantar a igreja e a sua vida será melhor. Quinta-feira, a partir das 20 horas, culto de libertação e cura divina. Estaremos aqui mais uma vez. Amanhã, culto ali na Marilu C, na Avenida Santa Terezinha, quase em frente ao Cardoso. Culto de ensinamento da Palavra de Deus com o irmão Paulinho, né? Todos que quiserem ali estão livres para isso, né? Desde que não fiquem ali, graças a Deus, mas fiquem aqui, vão ali para visitar mais volta, né? Estão livres para ir ali, amém? E novamente, quinta-feira estamos aqui então. Demais anúncios estaremos dando no decorrer, né? O irmão Eliezer baixou as águas no domingo. Nesta próxima ceia já estará participando. O irmão Jefferson se reconciliou. Nesta próxima ceia já estará participando. E assim nós vamos ganhar almas. A irmã Heloísa vai começar o trabalho com as crianças, né? E nós temos a certeza que Deus tem surpresa para nós nessa congregação, amém? Todos trabalham aqui, basta por querer, amém? Estamos despedidos em nome de Jesus. Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor, amém? Então a paz do Senhor, meu irmão.